Graça e paz, eu sou o seu professor de hermenêutica bíblica e eu sou o pastor Márcio. É um prazer imenso ter você em nosso curso e esperamos que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. O intuito desse curso de hermenêutica é fornecer para você as ferramentas básicas para interpretar o texto bíblico. E no decorrer das nossas videoaulas, eu vou abordar com você vários aspectos que envolvem estas regras, esses princípios essenciais para a interpretação da palavra. A nossa videoaula de hoje será sobre a importância da hermenêutica bíblica. Será que realmente ela é importante para a vida do crente, para a vida do líder, para a vida da igreja? É sobre isso que nós vamos falar sobre na nossa videoaula. Vamos então estudar sobre esse tema tão importante. Nossa primeira videoaula é sobre a importância de estudar a hermenêutica bíblica. Será que realmente é importante? Há muitos que pensam que não há nenhuma necessidade de interpretar as escrituras, de aprender regras que possam realmente contribuir para o entendimento correto do texto. E por conta disso, há muitos ensinos contrários à palavra de Deus sendo pregados nos púlpitos evangélicos e decorrente desta ignorância, dessa falta de entendimento da importância de se estudar a hermenêutica, de compreender que isso faz parte de uma rica história da igreja, onde teólogos e exegetas, durante 2000 anos, desenvolveram várias interpretações. É verdade que algumas destas interpretações elas foram equivocadas, elas foram fruto de uma interpretação errada e também surgiram escolas que promoveram heresias, dentro da igreja evangélica, como, por exemplo, o liberalismo teológico, ou alguns teólogos no período da patrística, chamados os pais da igreja, ou no período escolástico, que usavam a filosofia grega como instrumento de interpretação das escrituras. No entanto, isso não é verdade com relação à totalidade desta história, porque mesmo quando surgiam esses falsos teólogos ou estas heresias ou interpretações equivocadas por pessoas crentes que tentavam acertar, mas acabavam errando, surgiam também homens de Deus que se levantavam contra isso e procuravam mostrar à luz da Escritura que aqueles ensinos estavam errados. É nesse processo que ocorre, de fato, a hermenêutica, ela começa a se desenvolver na medida em que ela é provocada, na medida em que os grandes teólogos são provocados a estudar mais a palavra de Deus. Você pode lembrar aí, por exemplo, que a reforma protestante foi justamente isso. Martinho Lutero, que era um monge, ao estudar as escrituras, ele foi convertido e a partir daquele momento começou a reforma protestante em toda a Europa e vários teólogos surgiram nesse período, desenvolvendo uma boa teologia, respondendo às críticas às heresias promovidas pela Igreja Católica e também por alguns movimentos que surgiram dentro da própria reforma protestante. Isso nos mostra que a hermenêutica ela é realmente necessária, ela não é infalível no que diz respeito à interpretação, porque a interpretação não é inspirada, mas nós sabemos que Deus é um Deus de providência e que ele governa a história, governa o seu povo, levando a igreja cada vez mais a ser aperfeiçoada, os crentes sendo aperfeiçoados, os pastores sendo aperfeiçoados para poderem estudar e ensinar mais a palavra de Deus. Diante disso, eu quero apresentar para vocês alguns aspectos
com relação à importância da hermenêutica bíblica. E aqui eu vou passar um slide e colocá-lo aqui em tela maior, para que você possa entender o seguinte. Primeira coisa que eu quero destacar para construir esse pensamento sobre a importância da hermenêutica bíblica é que a teologia tem três pressupostos fundamentais. O primeiro pressuposto é Deus existe. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto é Deus se revelou. E terceiro pressuposto é Deus pode ser conhecido. Esses três pressupostos, eles estão conectados um ao outro e eles vão mostrando que isso serve não só como fundamento para a hermenêutica, mas também para todo o conhecimento teológico. O primeiro pressuposto é que Deus existe. A criação, ela testemunha a respeito da existência do Senhor. Ela mostra claramente que ele existe e que ele é o criador dos céus e da terra, como nós bem sabemos que diz Gênesis capítulo 1, verso 1, e aí todo o capítulo 1 e capítulo 2 vai mostrar exatamente a narrativa da criação. Nós vemos isso em João, capítulo 1, verso 1 a 3, falando que Jesus, que é o Verbo, criou todas as coisas. Colossenses, no capítulo 1, verso 13 a 20, mostra que o Senhor Jesus tem a primazia e ele é o primogênito de toda a criação, significa que ele é o herdeiro legítimo e ele é também o criador de todas as coisas. De tal maneira que, quando olhamos para a Escritura, ela é bem clara ao dizer que Deus existe. Tudo bem, você poderia dizer que esse pressuposto todo cristão ele defende. E é verdade, até mesmo os liberais, eles vão dizer que Deus existe. Isso não é um ponto conflitante nesse sentido. Somente os ateus vão dizer que Deus não existe. O segundo pressuposto é que Deus se revelou. Aí já começa a complicar um pouco mais. Por quê? Porque, segundo a Escritura, não somente Deus criou todas as coisas, mas também ele se revela a nós. E a Bíblia nos mostra que Deus se revela através da criação, ou seja, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, como está no Salmo 19, de 1 a 6. Mostra que Deus se revela através da providência, quer dizer que toda a história é governada por ele, ele reina sobre todas as coisas, ele governa todas as coisas, e tudo isso mostra que ele é um Deus que pode ser conhecido pelos atos, pelas suas obras. Você vai ver isso em vários textos, principalmente do Antigo Testamento, quando o Senhor diz para a nação de Israel, como está lá em Miqueias 6, lembra-te, né? E esse lembra-te é lembrar das obras de providência dele ao longo da história da redenção. E o ato mais claro da revelação de Deus por meio da sua providência, governo da história, é a própria encarnação de Cristo, é o próprio Deus se tornando carne. Então ele intervém na história, ele governa, ele reina, e a providência revela que Deus existe e que Deus se revela. E, e Deus se revela também, eu poderia dizer aqui, pela consciência humana. Paulo diz isso em Romanos capítulo 2, a consciência humana é como um tribunal que acusa e defende, e Deus se revela de forma especial através das Escrituras. O Salmo 19, ele mostra essa divisão, se você ler ele depois lá, do verso 1 ao 6, ele revela, ele mostra que Deus se revela através dos céus e da terra, Deus proclama, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e ele fala isso de forma poética, mas mostrando a verdade histórica e real das coisas. E depois, do verso 7 em diante, ele fala sobre como Deus se revela através da lei, dos mandamentos, dos juízos, dos preceitos, e que são nomes dados à Escritura, que mostram que o Senhor revela através dela. E aí, vários outros textos, né, como Paulo fala também em 1
em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a escritura como um todo revela a Deus, a criação revela. Romanos 1 mostra que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pela criação, ou seja, a obra da criação testemunha acerca dele. O que eu quero dizer é que o primeiro ponto é que Deus existe. O segundo, Deus se revelou. E esse Deus se revelou já, aí nós já encontramos algumas linhas teológicas que negam isso, como o liberalismo teológico, que diz que Deus existe, mas ele vive em outra dimensão, num mundo chamado numenal, né, e nós vivemos no mundo fenomenal, uma linguagem de Emmanuel Kant, que foi que influenciou o liberalismo teológico. Eu não pretendo aqui falar muito sobre isso, mas apenas dar uma visão geral para você. E aí Deus, nesse caso, na visão liberal, e são pastores e teólogos, tem muitos hoje no nosso tempo, eles mataram a igreja na Europa e continuam matando igrejas pelo mundo todo, com essa teologia, falsa teologia. Então Deus não se revelou no conceito do liberalismo teológico, porque Deus vive em outra dimensão. Ele existe, mas vive em outra dimensão, e ele não intervém na história. Então a escritura não seria para os liberais um livro inspirado, um livro divino, um livro em que Deus moveu homens a escrever. A Bíblia seria para os liberais um registro histórico da religião judaico-cristã. E veja, então a Bíblia é para o liberal apenas um, um registro das experiências religiosas, dos conceitos morais, éticos dos judeus e dos cristãos. Nada além disso que você pode usar para tirar algumas lições, aprender alguns aspectos. É por isso que você vê muitos pastores por aí, inclusive de igrejas históricas, envolvidos com o progressismo da esquerda, eh, com o socialismo. Por quê? Porque para eles a Bíblia não é inspirada, ela não é normativa, ela não é, uma única regra de fé e prática, ela é apenas um livro religioso, como o Alcorão é. Ela não tem autoridade de Deus no sentido absoluto. Então você pode alterá-la, você pode interpretá-la da maneira que você quiser. Você pode retirar textos dela, se os textos estão falando contra a prática homossexual, se o texto está falando contra o socialismo, né? Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses que quem não trabalha não coma, por exemplo, imagine como que um socialista vai interpretar isso. Tem que tirar isso da Bíblia. Então, isso dando apenas alguns exemplos com ironia, mas isso acontece. Há vários projetos, né, que tentaram já remover. Isso tudo tem um fruto do liberalismo teológico. E, por esta razão, esse pressuposto é fundamental, porque nós cremos que Deus se revelou. Deus se revela. Quando eu falo que Deus se revelou, quer dizer que ele moveu os homens para escrever as escrituras, nesse sentido que está no passado, aí o revelou. Mas nós cremos que Deus continua se revelando através do texto bíblico, através da criação, através da providência, da consciência humana. Deus continua falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia e a estudamos corretamente, é Deus falando conosco. É Deus nos ensinando o que devemos saber. O terceiro aspecto, aí, o terceiro pressuposto, é que Deus pode ser conhecido. Se ele se revelou, é uma cadeia lógica. Ele pode ser conhecido. O fato de Deus ser conhecido é porque ele se revelou. Se ele existe, não significa o fato dele existir que ele teria se revelado. Poderíamos crer, como eu já expliquei, que ele existe, mas está noutra dimensão. Mas ele existe e ele se revelou, e ele intervém na história, ele se faz conhecido, e se ele faz conhecido é para ser, se ele se revela é para ser conhecido, para ser entendido.
pelas nossas faculdades mentais e espirituais. E ele usou de várias maneiras para se revelar a nós, né. Ele se revela a nós de uma forma que lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4, diz que Deus se revelou de muitas maneiras e formas, aos pais pelos profetas, e se revelou agora através do Filho. Isso quer dizer que Deus, no Antigo Testamento, ele revelou-se por meio dos profetas, através de sonhos, de visões, de símbolos, de tipos, com manifestações visíveis, audíveis, comunicações diretas, e várias maneiras Deus se revelou no Antigo Testamento, mas todas elas apontavam para uma revelação maior, uma revelação absoluta, um clímax desta revelação, que é o Senhor Jesus. É isso que Hebreus 1 está mostrando. Então, veja que a questão é: Deus se faz conhecido e ele pode realmente, nós podemos aprender mais e mais dele a partir da Escritura. Eu não tenho como conhecer a Deus de forma eh, absolutamente correta por meio da revelação geral, que nós chamamos, na teologia sistemática, chamada de revelação geral, que é através da criação, da providência e da consciência humana. Embora Deus se revele através da criação, da providência e da consciência humana, como eu já expliquei, a minha consciência foi afetada pelo pecado, a natureza foi, a criação foi afetada pelo pecado, a história, a realidade, ela também é reflexo de corações corrompidos, e, portanto, ela não transmite em toda a sua totalidade. A gente não consegue enxergar, né, por trás das dificuldades, das lutas, dos erros humanos na história, a ação de Deus por trás disso, a mão invisível de Deus. Eu preciso de um óculos para enxergar toda esta realidade, interpretar a criação, interpretar a providência, interpretar a minha consciência, e esse meio de revelação é a Escritura. É ela quem vai fornecer para mim essas ferramentas. Mas o que eu quero mostrar com esses três pressupostos aí para você é que, uma vez que Deus pode ser conhecido através da Escritura, nós então devemos conhecê-lo mais, entendeu? Devemos aprender mais sobre ele, devemos estudar mais sobre ele, devemos meditar mais sobre ele, uma vez que nós compreendemos que ele e cremos que ele se faz conhecido através da palavra de Deus. E se ele se faz conhecido por meio da palavra, utilizando de linguagem humana, utilizando de literatura humana, de gêneros literários, de gramática, de língua, e aspectos esses que no decorrer do curso nós iremos observar. Isso quer dizer que eu preciso de regras de interpretação. Eu preciso de observar a estrutura do texto. Eu preciso observar onde o texto está, em que contexto ele está, quem escreveu e assim por diante. São aspectos que depois nós vamos trabalhar mais nas nossas aulas. Mas o que eu quero dizer para você é a importância de ter esses pressupostos. Eles não apenas são pressupostos essenciais para a teologia sistemática, por exemplo, mas também para a hermenêutica. Se nós não crermos nesses três pressupostos, nós não temos condições de desenvolver nenhum tipo de hermenêutica, nenhum tipo de pensamento. Vai chegar um momento em que eu vou definir para você o que é hermenêutica, você vai compreender o termo em si, mas, em síntese, hermenêutica é um conjunto de regras bíblicas para interpretar a Escritura. Hermenêutica bíblica, hermenêutica do direito, hermenêutica de outras áreas de conhecimento, mas a hermenêutica bíblica ela é formada por esses conjuntos de regras que a própria Escritura apresenta para nós para interpretar corretamente.
Esse, então, é um aspecto fundamental, esses 3 pressupostos que nós vimos aí. Deus existe, Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. O outro aspecto que eu quero abordar com você nesta videoaula é sobre cavar mais e mais. No contexto do Antigo Testamento, os pastores de ovelhas, eles tinham que acompanhar o circuito das águas, vamos dizer assim. Porque lá é um lugar deserto e nós sabemos que até hoje existem pastores de ovelhas ali naquela região, e eles precisam ir para lugares onde a água está presente. De repente, eles vão para um lugar e tem ali uma água ali, represada ali, e eles acampam ali, ficam ali com as suas ovelhas, e aquela água desaparece, simplesmente. Ela seca. E aí ele tem que procurar outro lugar, outro lugar. Às vezes ele encontra locais onde tem poços que foram furados e que se mantém ainda com água ali fluindo do lençol freático, como, por exemplo, o Poço de Jacó, que até hoje flui água daquele poço. Mas também, às vezes, ele pode chegar num poço e que por algum tempo tem água, depois não tem mais. E ele precisa, às vezes, cavar poço, ou outras pessoas precisam cavar o poço. Essa questão de cavar poço não é algo comum nos nossos dias. Alguns, talvez, dos alunos aí já tenham vivido isso, como eu, por exemplo, na minha infância, um pouco da minha adolescência, na minha casa tinha o que é chamado de cisterna. Em Goiás é chamado de cisterna, que é um poço, onde você fura, né, prepara ali para chegar até onde começa a sair água do lençol freático, e você então tem água para sua casa, onde não há água encanada. Eh, e às vezes até quem tem gosta de ter o poço, porque é uma água, vamos dizer assim, entre aspas, gratuita, né? Então você tem uma água pura, boa ali, e você, na medida que esse poço, essa vai secando, você precisa cavar mais e mais para que saia mais e mais água. É assim que é feito. Eu usei essa imagem, esse cenário, para mostrar para você que a interpretação das escrituras, ela é dessa forma. Algumas pessoas vão dizer, e isso é muito comum, no meio evangélico, dizer que um texto tem várias verdades, várias interpretações, por isso que você ouve um pastor falar uma interpretação, depois você vê um pastor falar outra interpretação, e assim por diante. Então, cada um tem a sua interpretação do texto. Isso não é verdade. Há uma interpretação correta do texto, há uma interpretação verdadeira e há interpretações falsas. Se você pegar o Sermão do Monte, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, onde ele registra os temas abordados pelo Senhor Jesus, né, alguns dos temas abordados naquela série de mensagens, o Senhor Jesus, no capítulo 6, me parece, capítulo 6, ele vai, é o capítulo 6 mesmo, ele vai abordando ali e falando sobre a lei. E ele fala, em verdade, ele fala sobre aqueles que interpretavam de forma errada as escolas rabínicas, vossos pais interpretaram assim, eu, porém, vos digo. Eu vou até ler, achar o texto aqui para falar mais corretamente para você aqui o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, ele vai. Desculpem, irmãos, é o capítulo 5. No capítulo 5 de Mateus, é que ele vai falar sobre, a partir do verso 17, ele vai falando sobre a lei e a interpretação. Por exemplo, no verso 21, ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Aí, quando ele fala, eu, porém, vos digo, ele está não mudando o que a lei diz, mas ele está dando a interpretação mais profunda desta lei para aqueles que estavam ouvindo. É como se ele dissesse:
olha, as interpretações que vieram até aqui dizem isso, mas eu estou dizendo para vocês que é assim. Ele vai fazer isso por várias vezes. No verso 33, verso 27, ele fala: "Ouviste o que foi dito, não adulterarás". Ele está citando, de fato, um texto bíblico, né, um dos mandamentos da lei, mas ele, no citar disso, se vocês lerem com atenção, ele menciona as interpretações rabínicas desses mandamentos, e muitas destas interpretações eram equivocadas. Ele fala no verso 46 assim, 43: "Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem". Veja, aqui ele está corrigindo uma interpretação. Ele está dizendo que a ordem é amar os inimigos também e orar pelos que perseguem. Ele amplia o ensino e ele mostra a interpretação correta. Então, é possível que escolas de interpretação cometam erros ao longo do tempo, e isso seja perpetuado por algum tempo. A gente tem isso na história da igreja, onde bons teólogos e intérpretes da Bíblia cometeram erros, que escolas de hermenêuticas posteriores mostraram que estavam erradas. Por exemplo, no nosso curso, eu vou mostrar isso. Agostinho, que foi um grande teólogo, uma referência dentro da história da igreja. Calvino mesmo usou bastante da teologia de Agostinho, e os grandes teólogos reformados da reforma, pós-reforma ali, se fundamentaram muito na teologia desenvolvida por Agostinho. Mas Agostinho, ele interpretava muitas passagens do Antigo Testamento com alegorias. E alegoria, quando você pega um texto narrativo e usa de forma alegórica e conforme a sua criatividade, isso é uma interpretação errada. Mas havia uma escola de hermenêutica que dava esta ênfase a esse tipo de interpretação. Então, o que eu quero dizer é que essas coisas podem acontecer. E aí Deus vai, na sua providência, fazendo com que outra geração venha e possa desenvolver mais essas interpretações. Mas vamos voltar à nossa imagem aqui que você está vendo, para você entender isso, né? Que a questão de você estar cavando o texto, e vamos imaginar que você esteja, você interpretou a primeira vez corretamente. Então, você interpretou o texto corretamente, você entendeu o que o texto realmente quer dizer, e aí você cavou, então, até uma certa profundidade. Passou mais um ano, nesse um ano você adquiriu mais conhecimento exegético, teológico, mais ferramentas, leu mais livros, e aí no ano seguinte você vai estudar mais uma vez aquele texto que você estudou há um ano e compreendeu o ensino dele. O que você vai fazer? Você vai cavar mais ainda, na segunda interpretação. Você vai cavar mais profundamente. O mesmo ensino, você vai cavar mais, vai sair mais água viva. Aí passaram-se 5 anos, e você, nesses 5 anos, continuou estudando, 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 pregando e tal, fazendo cursos teológicos. E aí você vai novamente pregar aquele texto e estudar novamente aquele texto. E aí você vai cavar bem mais fundo. O mesmo ensino. Por quê? Porque na primeira vez que você interpretou, estava correto. Só não estava tão profunda a interpretação. Aí você cavou mais e mais. E agora você tem um nível mais profundo aí de interpretação. E aí, passados-se 10 anos, e você, mesma coisa, continua estudando, aprendendo mais e mais e mais e mais, e aí você vai pregar novamente aquele texto que você, há 15, 16 anos atrás, você estudou pela primeira vez. Agora você vai cavar bem mais profundo o texto. E assim por diante. Imagine, passaram-se 20, 30 anos e você agora volta aquele texto e você vai cavar mais profundamente. E você vai chegar à conclusão, depois de 30, 40 anos, que você
vem estudando e cavando esse texto, que você nunca chegará ao fim da profundidade dele, porque não tem jeito. Eu conheço pastores que foram meus professores, que estudam uma mesma carta, um mesmo texto, há 40 anos. E, e a conclusão é essa, que aprofunda mais, mas nunca chega ao fim. Então, vê, isso é hermenêutica e que leva à exegese, que é outra matéria, que é fruto da hermenêutica, e a exegese usa todos os conjuntos de conhecimento. Não só a hermenêutica, mas é o conhecimento das línguas originais, questão da teologia sistemática, como ser, teologia bíblica, e geografia bíblica e outras matérias que estão relacionadas a isso. Mas o que eu quero mostrar é isso, que você aprende estudando o texto, aprendeu corretamente sobre aquele texto na primeira interpretação, você cavou um pouco. Agora você vai cavando mais ao longo do tempo, na medida em que você aprimora o seu conhecimento acerca da escritura. Então, isso esse aspecto é muito importante. Eh, Nós sabemos que existem pressupostos que estão sempre presentes aí na interpretação das escrituras. O que eu quero dizer é que é impossível você partir para a escritura, para a interpretação dela, sem nenhum pressuposto. O pressuposto, ele faz parte. A questão não é ter ou não ter pressupostos. A questão é se os seus pressupostos estão corretos ou não. Vamos lá. A Bíblia nos dá pressupostos corretos que nós devemos ter para chegar até ela e interpretá-la. Eu tenho que ter o pressuposto que a Escritura é inspirada por Deus. Não é isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3:16? Toda a Escritura é inspirada por Deus, então é um pressuposto. Os liberais não acreditam que a Bíblia é inspirada, mas nós crentes cremos que ela é inspirada por Deus. Então, quando eu vou para a Escritura, eu vou com o pressuposto de que ela é a palavra de Deus. Mas um liberal vai para a Escritura com o pressuposto de que ela não é a palavra de Deus, porque Deus não se revela no pressuposto dele. E aí ele vai interpretar como um livro que ensina verdades morais e outras não tão morais assim, e que, a juízo da sua própria consciência, da sua razão, ele vai julgar se é verdadeiro ou não. Então, para ele, a razão humana é juiz da verdade. No entanto, para o reformado, né, para o crente, mesmo aquele que não é reformado, mas ele é crente, pode ser um arminiano, mas ele é crente. Ele vai partir para a Escritura com o pressuposto de que a Escritura ela é inspirada e ela é útil para o ensino, para a correção, repreensão, educação na justiça. Ele vai partir para a Escritura com o pressuposto de que ela é a palavra de Deus, de que ela nos santifica na verdade. Ela é a verdade, como o Senhor Jesus diz na sua oração sacerdotal em João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas esses não são os pressupostos de um liberal. Mas pensa também em outros pressupostos que não estão presentes apenas na, na teologia liberal. Há pressupostos de que errados, de que a minha experiência ela rege a minha interpretação das escrituras. E aí eu tenho que utilizar a minha experiência para interpretá-la. Eu tenho que encontrar textos que apoiem a minha visão, a revelação, o sentimento, a experiência e assim por diante. Os meus desejos, os meus julgamentos. E aí eu começo a usar a escritura para, ou tentar adequar a interpretação da escritura àquilo que eu entendo ser verdadeiro. Isso é muito comum dentro da igreja evangélica. Essa visão
de que a minha experiência ela é regra de fé e prática, que ela deve reger o meu entendimento da Escritura, é realmente muito praticado no meio evangélico. E quando você mostra para as pessoas que a experiência que ela teve não é bíblica, que a experiência que ela teve, às vezes, não é promovida por Deus, mas pelo diabo, ou é promovida pelo próprio engano do coração, o engano daquele que falou para ela que é de Deus, ou pelo sentimento, ela fica irritada. Imagine uma, uma pessoa crente que ela diz que Deus mostrou para ela que ela encontrou o homem da vida dela, né? Uma irmã, ela encontrou o homem da vida dela, porque uma irmã disse que aquele homem será é o escolhido, é o ungido, é não sei o quê, e ela está apaixonada porque ele é carinhoso, porque ele é atencioso, porque ele vai à igreja com ela, mas tem um detalhe fundamental: ele não é crente. Aí ela diz: não, mas Deus me mostrou que ele vai converter. Deus me mostrou que ele será um homem de Deus, ele é um escolhido, que não sei o quê e tal, esses argumentos comuns, né? Isso aí é muito comum. E aí o pastor mostra para ela que a Bíblia condena o casamento misto, que é jugo desigual, que isso é pecado, que isso levou a nação de Israel à ruína, quando os hebreus, os judeus, casavam-se com mulheres pagãs. Isso fez com que perdessem a sua identidade, se afastassem de Deus, como lá em Juízes, vivessem em apostasia. Mas ela vai dizer: não, não, Deus me mostrou que ele é o meu escolhido, que ele é o meu eleito, e ela vai querer achar alguém, algum pastor, algum profeta que possa dizer para ela que a Bíblia afirma que isso é verdadeiro. E ela vai querer achar algum texto que supostamente Deus está ensinando que ela pode casar-se com aquele homem porque ela quer. Isso é um exemplo apenas para você entender quando a experiência ela se coloca acima da interpretação da Escritura. E isso é um pressuposto formado pelo sentimento, pela experiência, pelo desejo. Mas se a pessoa fala assim, não, se ela é crente mesmo, ela vai dizer, não, se a Bíblia está dizendo que eu não devo, que isso não é correto, que esta é a vontade de Deus, que eu não me case com alguém que não é crente, eu vou então terminar esse relacionamento, ainda que eu tenha por esta pessoa grande sentimento, acho que é amor, mas se essa pessoa é, tiver que ser minha, Deus vai convertê-la, não namorando comigo, não estando comigo, mas vai convertê-la e vai chegar o momento em que nós vamos nos reencontrar como irmãos em Cristo para depois ter nossa união. Se assim for, da vontade de Deus. Se não for, Deus vai providenciar outra pessoa para casar-se comigo. É assim. Eu tenho um caso, a minha esposa, antes de me conhecer, ela começou a namorar com um rapaz que não era crente. Um rapaz gente boa, trabalhador, honesto, mas não era crente. E aí o pastor dela a exortou desta forma, ela obedeceu à ordem bíblica, terminou o namoro com esse rapaz, graças a Deus, né, para mim, e com o coração partido, gostando muito dele, mas em obediência a Deus, ela terminou aquele relacionamento. Passado um ano, um pouco mais, não, uns 2 anos desse momento, ela orando, pedindo a Deus alguém que pudesse ser realmente crente e que ela pudesse, né, namorar para se casar. Eu também estava orando por isso há muito tempo, estava no seminário na época, né, e, e nós
começamos a conversar e orar para namoro, 7 meses oramos, jejuamos, clamamos ao Senhor, em conversa e orando para começar a namorar. E depois namoramos 2 anos e meio, nos casamos. Ontem, no dia 20 de dezembro, antes de ontem, no dia 20 de dezembro de 2022, né, porque vai ficar gravada essa videoaula, então daqui a alguns anos talvez alguém assista, mas para entender que no dia 20 de dezembro de 2022, nós fizemos 19 anos de casados. Então o que eu quero dizer, só dei esse exemplo porque ele ocorreu, relacionado a mim nesse sentido. Nós não podemos colocar a nossa vontade e a nossa experiência acima da autoridade das Escrituras. Nós não podemos colocar a nossa vontade e experiência como pressupostos de interpretação das Escrituras. Nós precisamos olhar para a Escritura e buscar aprender o que ela tem a nos ensinar, né? Ao que ela o que ela nos mostra realmente sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E não usar as nossas crenças, as nossas convicções, né, aquilo que nós achamos que é verdadeiro para poder ensinar as pessoas ou interpretar para nós mesmos. Você tem que entender isso, compreender que a escritura ela tem que falar por ela mesma. Ela ela é a palavra de Deus. Ela revela a vontade de Deus. Lembra lá do começo da aula, os 3 pressupostos? Deus existe, Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. Esses 3 pressupostos, conectados pela lógica, bíblica, mostram que nós devemos conhecer a Deus cada vez mais. E conhecê-lo é através da Escritura. E para conhecer através da Escritura, nós precisamos interpretá-la corretamente. Essa é a nossa aula. Espero que você possa, amar cada vez mais a Escritura, estudar cada vez mais e entender que ela é profunda, que você pode passar o resto da sua vida estudando todo dia. Você vai só descobrir que é insuficiente para conhecê-la toda. E ainda que você pudesse conhecer cada texto exegeticamente, você descobriria que cada vez que cava mais e mais esses textos no seu ensino, lembra do poço lá, mais você descobre riquezas profundas e infindáveis. Esta é a grande maravilha da Escritura. É por isso que o salmista, no Salmo 119, diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.